Hoje é dia 13 de 6 de 2022, são 9 horas e 25 minutos, segunda-feira, 14 graus, um dia claro, mas nublado. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra, Universalismo Crístico. Universalismo Crístico. É uma obra canalizada por Roger Bottini Paranhos. Roger Bottini Paranhos nasceu em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, onde reside desde 1969. Formado em Administração de Empresas pela PUC e pós-graduado em Sistema de Informatização e Telemática pela Universidade Federal. Trabalha no Banco do Rio Grande do Sul como analista de sistemas. É médium desde a infância, quando passou a perceber a presença de espíritos necessitados e, posteriormente, de instrutores da espiritualidade maior, que o convoca para o trabalho que ora realiza através da divulgação de verdades imortais. Atualmente dedica-se, em especial, missão de promover e divulgar a visão espiritual do terceiro milênio, universalismo crístico, que é justamente o tema central deste livro, Universalismo Crístico. Roger Bottini Paranhos, ele tem um site atualmente ele está assim, né? Na época em que escreveu o livro estava desta maneira. E sob esse título, então ele tem sob o título Roger Bottini Paranhos e tem também Universalismo Crístico. Esta obra, Universalismo Crístico, novamente ele falando sobre o tema. Então nós estamos lendo o livro dele. Estamos lendo o livro dele, que trata o futuro das religiões. É um livro profético que procura reparar ou preparar a humanidade para a visão espiritual do futuro. A busca consciente de espiritualidade em oposição à submissão religiosa atual, que escraviza ao invés de libertar. Adotando uma metodologia simples e filosófica baseada em 3 alicerces principais. O primeiro deles é o amor ao próximo, que é a mensagem exarada, vivida e pela qual o Cristo de Deus enviou Yahshua ben Yosef, Jesus, filho de José, à terra, onde ele, para reencarnar, se preparou durante 1000 anos, reagrupando em si as energias, as moléculas, as camadas do corpo espiritual para que pudesse novamente acessar o veículo físico. E aqui, atendendo a uma programação maior, trouxe a sua mensagem, que se resume em amar. Amar-se, amar ao próximo e amar ao Pai. E na vivência, na compreensão e na busca desta realidade que é amar,
nós descobrimos que o amor é uma força, é muito mais que um sentimento. É a mola propulsora de todo o progresso que o ser espiritual vai ascensionando, vai adquirindo. E quanto mais se ama, quanto mais se compreende o amor incondicional, mais vai se acendendo sobre si próprio e sobre aqueles junto aos quais convive. Na compreensão dessa realidade do amar e sabendo-se mortal, herdeiro de um patrimônio milenar, porque para chegarmos onde chegamos, em espírito e verdade, nós passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, elemental e atingimos a situação de humanidade. E com isso temos cada um de nós experiências particulares que nos tornam diferentes e únicos. Portanto, temos mais a ouvir em qualquer interlóquio com os nossos caminheiros, com os nossos companheiros de caminhada evolutiva, do que para dizer. Somente quando solicitados, quando instados na oportunidade, é que devemos expor o que nós temos a expor. Saber ouvir, para saber o que dizer, saber no que auxiliar, né? E no que participar. Então, amar e saber ouvir, respeitar a opinião do outro. Um segundo alicerce desse universalismo crístico é, sabendo-se mortal, compreender que a justiça celeste se manifesta através da lei de causa e efeito e das reencarnações, porque é no se reencontrar com as pontas soltas do passado, né, que nós podemos dar sequência, recompondo, reconstruindo, refazendo, junto aos equívocos do passado, nós vamos formando um conjunto de conhecimentos, de forças, de energias, de potências que vão fazendo com que nós ascendamos sobre nós mesmos. A nossa referência sempre é onde estamos para saber de onde prosseguir a jornada. Todos nós somos centelhas, oriundas do Pai Celeste, convidados à condição de co-criadores, mesmo inconscientes. Então, à medida em que nós vamos compreendendo a lei de causa e efeito, percebendo as consequências do que fazemos de maneira responsável, de maneira negligente, não importa, nós vamos compreendendo que somos co-criadores, que a vida é consequência do que se pensa, é consequência da ação mental de cada um de nós. A realidade material é consequência da nossa capacidade de influenciar nas vibrações energéticas, nas vibrações da energia. E desde aquela fase em que estagiamos lá nos minerais, vamos aprendendo a compor corpúsculos que vão fazendo com que a matéria e tudo aquilo que nos cerca aconteça. E finalmente, além dessa compreensão do amar, compreensão do respeitar a opinião dos outros caminhos da evolução, saber que somos herdeiros daquilo que fazemos através da lei de causa e efeito, o karma negativo, que é aquilo que nos fere e nos exige um trabalho, né, de reparação, o karma positivo, que é a somatória, né, o somatório de nossos aprendizados, de nossas boas obras, né? E, finalmente, o terceiro alicerce é justamente o evolucionar. Porque uma vez que caminhamos, saímos lá da condição de mônadas,
na condição de compor os fótons, os quarks, os bósons e Higgs, e estagiar nas supercordas, estagiar em condições que nos ensinam a compor a matéria, compor esse teatro do existir, compor essa matrix na qual cada um de nós hoje estamos vivenciando a condição feminina, outras vezes a condição masculina, algumas vezes na condição de pais, outras vezes nas condições de mãe, de filhos, de companheiros de jornada, é que nós vamos compreendendo cada vez mais o que é que essa mensagem do amar que Jesus, enviado do Cristo, do cósmico, buscou nos apresentar. Amai-vos. Amai-vos. Como eu vos amei. E esse como eu vos amei é justamente esse mergulho na compreensão ascensional sobre nós mesmos que nós iremos alcançando. Em desdobramento espiritual, então, nesse processo evolucionário, nós vamos resolver o maior problema das religiões, que é a estagnação em meio a uma constante evolucionária que vai acontecendo em a humanidade. Em desdobramento espiritual, Roger visita as esferas espirituais superiores e as regiões sombrias do astral inferior, para obter opinião de mestres de luz e magos negros sobre o tema universalismo crístico. Em uma segunda parte, narra a ação dos precursores da nova era para implantar na Terra a visão espiritual do terceiro milênio, com uma leveza e idealismo emocionantes. O jovem Rafael, que é um personagem fictício, orientado pelo alto ao lado de sua alma gêmea, Érica, impressiona multidões com a sua sabedoria e lucidez espiritual, inspirando os idealistas e silenciando ortodoxos mais retrógrados. O livro funde os estilos já apresentados em Sob o Signo de Aquário e a História de um Anjo, e, como diz Hermes no prefácio, todo aquele que deseje ou que desejar ser livre à busca da verdade, nos siga nas próximas páginas. Hermes também diz que o homem nada sabe, mas é convidado a tudo conhecer. Então nós estamos na página 190, onde há uma exposição de Rafael, que é esse precursor da Era Nova, o João Batista do terceiro milênio, informando a respeito de valores, Então ele vai numa sequência de raciocínio. Isto é evolução espiritual. É necessário que o homem perceba que somente a adoração a Deus, a Jesus e a interceptores do mundo maior não salva. O que salva nossas almas são as conquistas espirituais obtidas por nosso próprio esforço. Sei que isso não parece ser nada novo, mas por que tantas pessoas parecem não compreender essa necessidade urgente de angariar valores para suas vidas? Será que isso ocorre por causa da dificuldade de vencermos nossos caprichos? Será que o entorpecimento provocado pelo excessivo apego ao mundo, às formas ou desleixos sobre valores espirituais? Ou será por causa do nosso egoísmo? Sem dúvida, é muito conveniente desejarmos que somente que os nossos interesses sejam plenamente atendidos. E sem dúvida, alguns deles implica prejuízo aos outros. Com certeza, eis uma luta interior difícil de ser vencida. Entretanto, não podemos fingir desconhecimento dessas situações para vivermos uma vida de forma alienada. Não adianta esconder o problema
alegarmos ignorância na hora de decidir. Talvez inconscientemente terminemos bloqueando a nossa consciência espiritual para viver conforme o nosso instinto animal. É da natureza humana buscar o caminho da acomodação. Porém, devemos vencer esse entorpecimento, assim como o aluno deve dominar sua preguiça para estudar e passar de ano. Rafael olha para o teto daquele auditório, como a vislumbrar um mundo imponderável no reino dos céus, proclamado por Jesus, e prossegue. Assim como Jesus, o meu desejo, o meu destino, a minha missão é trazer fogo à terra, e quero que este fogo se alastre. As minhas palavras são fogo do despertar, com o objetivo de alertar sobre nossos compromissos espirituais. Eu estou aqui para convidar todos vocês a abandonar a posição de passividade, conformismo, submissão, com finalidade de permitir que uma nova pessoa nasça dentro de cada um. Eis o fim da era do homem alienado e o início da era do homem consciente. A nova era, tão apregoada nos dias de hoje, é basicamente isso: o fim do homem religioso, o início do homem espiritualizado. Instantes após, Rafael dá uma breve pausa, bebe um copo d'água, observa a plateia em sua passividade, em sua receptividade. Então, serenamente, ele prossegue. Eu vejo verdade, luz em suas palavras. Não, tá, desculpa. Então, Rafael, ele dá uma breve pausa e bebe um gole d'água. Aí um senhor, alto, semblante sereno, se ergue e interfere na palestra de Rafael, dizendo o seguinte: eu vejo verdade e luz em suas palavras, porém creio ser impossível alcançar isso que você propõe, Rafael. O sentimento religioso não pode ser racionalizado desta maneira. A crença em Deus não pode ser determinada pela razão, mas apenas pela fé. Assim, o que você afirma realmente é verdadeiro, mas raros são aqueles que desejam realizar uma sincera, uma leal, transparente reforma íntima. Todos veem o mal nos atos do próximo, mas não o veem em si. É como aquele ditado: não aponte o cisco, mas o galho que obscurece a própria visão. O sincero rapaz sacudiu a cabeça em sinal de negação e completa com tristeza no olhar. Cada um tem a sua verdade, a sua forma de ver as coisas. Para mim, o que você diz é algo cristalino, inconteste, mas a maioria da humanidade será refratária. Terá a intenção de querer distância de suas palavras. Rafael concorda com as palavras do interessado espectador e assim o diz: você tem razão, já conversamos aqui a respeito do tema. Em outras ocasiões, toda nova mensagem espiritual sempre sofre
Sim, você tem razão, já conversamos aqui a respeito disso em outras ocasiões. Toda nova mensagem espiritual sempre sofre uma ação negativa por causa da acomodação daqueles que querem manter tudo como está. Não devemos nos preocupar com isto, mas trabalhar para o futuro. As novas gerações se sentirão mais confortáveis com essa nova visão espiritual. Quanto àqueles que não quiserem mudar da geração atual, tenhamos paciência, porque o universalismo crístico não deve ser uma imposição. Quem desejar viver até o fim de sua vida dedicado exclusivamente à sua maneira religiosa, deverá ser respeitado e compreendido sempre. A minha tarefa é abrir os olhos de todos que desejarem ouvir esta proposta. A decisão de transpor esse novo mundo é uma decisão individual. Só posso dar-lhes a minha palavra de que quem penetra nessa toca do coelho mudará totalmente sua vida e será o autor de milagres nunca imaginados. Ressaltei a palavra milagre porque eles certamente não existem como o tem sido concebido. O que entendemos por milagres são feitos extraordinários, momentaneamente inexplicáveis, mas na verdade tudo tem uma explicação sensata dentro do mecanismo da vida criada pela fonte Deus. Infelizmente vivemos em ignorância, nem nos aprofundamos na ciência, muito menos na filosofia espiritual. O homem estuda dezenas de profissões, métodos, foge do aprimoramento, do estudo da ciência, da filosofia transcendental, o que lhes causa graves prejuízos no decorrer de sua vida. É inevitável. Todos nós um dia necessitaremos da sabedoria espiritual para vencermos os obstáculos dessa grande experiência a que demos o nome vida. Quem se dedicar a essa busca sentir-se-á realizado, feliz. Quem depositar sua fé na crença material estará órfão quando esta hora chegar. Não há riqueza material que solucione certos percalços da vida humana. Somente o tesouro espiritual nos habilita, nos prepara, nos supre a vencer tais transtornos. Ele nos dá o tesouro espiritual, a clareza, a leveza necessárias para enfrentarmos, para compreendermos a vida. As grandes tormentas, na visão do sábio espiritual, tornam-se pequenas tempestades, como num copo d'água. Rafael, mais uma vez, faz uma leve pausa e surge então nova pergunta por parte dos seus ouvintes. Uma senhora questiona: meu jovem, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Como você pode afirmar que não devemos adorá-lo? Nos postrar aos seus pés. Rafael medita e assim lhe responde: nobre senhora, quando afirmei que não deveríamos adorar a
Deus, me referia ao gesto mecânico. Subjugação. Como a senhora disse, o mandamento é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar não é adorar. A senhora adora os seus filhos ou os ama? Coloca-se aos pés dos seus rebentos? Em oposição, aliás, em posição, de idolatria? Ou se esforça como boa mãe em exemplos, em dignidade, para seus filhos e até seus netos? Assim é como o Pai, que rege a vida em toda a sua celeste obra. Ele não espera adoração, mas compromisso, honra, no que diz respeito à conquista de virtudes. Virtudes estas que ele instiga todos os filhos a almejar, a buscar, a adquirir. Quanto ao ato de orar, não afirmei em momento algum que o ato deveria ser descartado. Só gostaria de lembrar a todos que as linhas de comunicação espiritual, de pedidos para Deus, estão lotadas, mas as de agradecimento, estranhamente, tais linhas de gratidão estão ociosas. Uma impede muito, o homem implora muito e agradece muito pouco. E esta é uma triste realidade típica da humanidade inconsciente. Eis um comportamento que somente empobrece nossa alma. Quem muito agradece as bênçãos da vida vive em sintonia, em harmonia, em ressonância com as energias positivas. É feliz. É feliz. Quem vive a muito pedir, sempre está insatisfeito, depressivo, pessimista. Somos o que pensamos. Quanto temos recebido e desconsideramos? Quanto imaginamos ainda nos faltar? Nossos petitórios, muitas das vezes, são de conquistas que, para uma visão um tanto mais ampla, muitas das vezes são mais motivos de dores futuras do que conquistas legítimas. O autor da vida sabe melhor do que nós mesmos do que realmente necessitamos e nos dá as mãos cheias das bênçãos, das graças. E não vemos estas bênçãos, ignoramos estas bênçãos. Em troca, trazemos reclamações, petitórios inúteis, inconsequentes, míopes em relação às nossas reais necessidades. Recomendo a todos que carreguem uma pequena pedra ou objeto no bolso. Sempre que tocarem neste objeto, lembrem-se de agradecer a Deus. Esse exercício quebra nossas
conexões mentais equivocadas. O nosso cérebro, com o passar dos anos, vai estabelecendo conexões sinápticas entre neurônios, axônios, de acordo com as nossas ações, que promovem uma viciação de novos hábitos. Com o passar do tempo, se somos sempre pessimistas, mal-humorados, estaremos viciados nesse tipo de comportamento feliz. Então, pessimistas e mal-humorados, apenas tristeza e sofrimento permanecerão em nosso mundo íntimo. Necessitamos quebrar essas equivocadas conexões neurais. Certamente não é uma tarefa fácil. Precisamos criar novos hábitos, novos comportamentos para o nosso cotidiano. Além do exercício da gratidão, com a pedra, vamos estabelecer 3 horários em que haveremos de nos dedicar a uma boa ação. Simples. Perguntar a colegas, a caminheiros da evolução, a companheiros de jornada, pessoas de mais idade. Está precisando de ajuda? Posso ajudar? Essas pequenas ações mudam a nossa relação com o mundo. Lembremos-nos, somos espelho. O mundo reage às nossas ações na mesma medida. É dando que se recebe, já o disse o preceptor de Assis, o homem paz, aquele que tudo tinha espiritualmente e nada exigia materialmente. Quem represa as energias de sua alma se intoxica, assim como ocorre com a água que fica parada, que se torna ambiente de larvas, meio de cultura para mosquitos e podridão. Aquela senhora concorda com a exposição de Rafael e retorna à pergunta. Eu sigo os conselhos morais da minha religião, literalmente, Rafael. Por que não posso prosseguir adorando a Deus? Adorar e gratidão. Façamos uma relação. Rafael sorri e lhe responde carinhosamente. Não estamos aqui para impedir ninguém de realizar os seus cultos. Estamos buscando novas reflexões sobre a utilidade dos rituais realizados muitas das vezes mecanicamente, inconsistentemente, com os motivos que motivaram a existência desses rituais. Eu fico feliz que a senhora esteja bem, esteja realizada nas conquistas de virtudes espirituais. E acredito que a senhora não adora Deus, apenas conversa com Ele. Assim como fazemos quando desejamos obter um conselho com o nosso melhor, fiel e onipotente amigo. A adoração a que me refiro
É aquela adoração mecânica, vazia, inconsciente, sem reflexão, simplesmente por uma imposição de ser subserviente. Você já ouviu aquela expressão fazer para inglês ver? Fazer por fazer. Como se tivéssemos medo de uma ação vingativa de Deus, que não toleraria nossa audácia de não submetermos a um código moral que nem sabemos ao certo se realmente foi oriundo de sua fonte. A essência do Evangelho do Cristo é bela, inquestionável. Inquestionável. Mas muitos dos costumes impostos pelas igrejas são ditados por questões culturais, sociais, rituais, conveniências da época em que foram exarados por algum vivente, momentaneamente revestidos da função sacerdotal, por um conclave. Por um concílio humano, vinculado a interesses imediatistas. Não devemos buscar uma prática, aliás, devemos buscar uma prática espiritual condizente com a nossa consciência, condizente com a nossa evolução e a nossa necessidade evolutiva. Não devemos nos submeter a um conjunto de normas, de rituais, de conveniências que não nos digam nada no nosso status quo, no nosso momento evolucionário. São conceitos que muitas das vezes estão ligados a uma idade medieval, que nada tem a ver com os avanços em todos os campos do conhecimento que ora vivenciamos. Eis a religião do terceiro milênio, eis a essência do universalismo crístico evolucionário, juntamente com a própria ascensão do vivente. Em resumo, não devemos adorar a Deus nem imagens de nenhuma natureza. A idolatria não é um caminho sadio para o crescimento espiritual. Ao invés de nos colocarmos na condição de aflitos, necessitados do socorro divino, que certamente o somos, procuremos perguntar a Deus: posso ser útil, meu Pai? Posso ressonar contigo no meu melhor, Autor da vida? Em que posso ser útil? Como diz Paulo, viver à vontade do Autor da vida, mais do que a própria. Alguns podem argumentar que possuem muitos problemas em suas vidas e que nada poderiam fazer, nada podem realizar para socorrer os companheiros de jornada, pois são dignos apenas de auxílio, mendigos do existir. Lê do engano. Lê do engano. Ninguém é tão sofredor nesta vida que não possa agir em benefício da coletividade. De alguma forma. Tudo isso é uma questão de estado de espírito. Aquele que estiver necessitando de amparo divino e se esquecer de si para ajudar o próximo, receberá bênçãos. Bênçãos muito maiores
por parte de Deus. É dando que se recebe, lembra o mensageiro de Assis. Deixemos fluir, portanto, as nossas energias espirituais. Somos filhos do Altíssimo. Ao ressonarmos com a fonte criadora, tudo podemos realizar. É lamentável ver pessoas sadias em situações de se amargurarem, de reclamarem, de dizerem que não podem agir a benefício de outrem. Todos podemos realizar algo, por menos que o façamos, em proveito dos outros. Um sorriso, um gesto de carinho, o emprestar os ouvidos aos lamentos alheios, ao acompanharmos uma prece, ao dividirmos um pão. O sorriso de uma criança, o que não faz para com os pais, o que não faz para aqueles que podem presenciar este ato, a ingenuidade, a pureza de uma criança, o quanto não nos lembra a necessidade de resgatarmos as nossas boas escolhas. Eu quero que entendam que devemos ser parceiros de Deus, na construção de um mundo melhor que começa em cada um de nós. Onde podemos realmente agir? Somente nós mesmos. Não devemos permanecer na condição de eternos. Esmoler, pedintes das graças divinas. Somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, e não mendigos espirituais, pecadores a rastejar aos pés do Criador. Vamos mudar esse pensamento. Eia! Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Quem não ama jamais obterá sucesso em qualquer campo da vida. Amar é energia, é a maior energia, é empoderamento. Quero abordar esta questão também quando formos estudar a respeito da lei de causa e efeito, do karma, das religiões reencarnacionistas. É necessário reverter o entendimento do que é o karma. A sua função é explicar os porquês disto ou daquilo, os porquês da vida, e nos motivar para corrigirmos nossas fraquezas e jamais nos tornar ou se utilizar do tema para conformismos e para acomodações. Nós estamos à página 194 e vamos continuar a partir daqui na próxima etapa. Senhor Jesus, Hermes, Akhenaton, Ramatiz, gratidão pela oportunidade dessa reflexão. Roger Bottini Paranhos, gratidão por dividir conosco essas páginas. Pai Celeste, gratidão pela paciência e pelas oportunidades infinitas que nos oferece
para que cresçamos e assumamos a nossa condição de caminheiros conscientes, de co-criadores responsáveis, de socorristas de nós mesmos e socorristas daqueles com os quais dividimos o existir. Agradecemos por essa oportunidade. E mais do que tudo aquilo que dissemos, mais do que tudo aquilo que lemos, que essas vibrações, que todas as mensagens que os amigos da Pátria Maior possam fazer vibrar, para que fiquem magnetizadas nessa gravação, possam acontecer. Para que cada um de nós, eu particularmente, ao rever esta gravação, possa manter a serenidade, manter o idealismo, o otimismo, permanecer no melhor de mim mesmo, diante de todos os desafios da vida. Porque todos nós somos convidados à condição de vivenciais do amar em cada átimo, em cada instante, em cada momento do existir. Muita paz a todos.